Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como gerar faixas de preservação permanente, né, as famosas APPs, aqui no QGIS. Mas antes da gente ir para o vídeo, se você está chegando aqui no canal por agora e ainda não está inscrito ou inscrita, já clica no botão inscrever-se aí, dá essa força pra gente, se inscreva no canal. E, se possível, também já clique no sininho e deixe as notificações ativadas, porque aí sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no YouTube, vocês serão avisados e aí podem vir conferir aqui o nosso material. Bom, então estou aqui com o QGIS aberto e já tenho aqui um exemplo de rios aqui para a gente fazer os nossos testes de APP. E o que é uma APP, né? Uma área de preservação permanente. As APPs elas são faixas de preservação que são definidas, que ficam ao longo dos rios, riachos, nascentes, topos de morro, e aí você tem toda uma legislação que define, né, que traz esses conceitos aí, cada situação que você, para cada situação você tem um tipo de APP diferente, certo? Mas de uma maneira geral, elas são áreas que ficam no entorno de corpos d'água, inclusive das nascentes desses corpos d'água, com o objetivo de preservação mesmo, né, de preservar ali aquele ambiente, certo? Preservar aquele rio, aquele riacho ali, ou aquela nascente. E no caso, como ela é uma faixa que fica no entorno de algo, então para a gente gerar essa faixa no QGIS, a gente vai gerar um buffer, certo? Então, para qualquer app que a gente for gerar dentro do QGIS, a gente vai utilizar uma ferramenta de buffer, porque eu vou criar uma área de entorno a algo, né? No caso aqui, eu vou criar uma área de entorno que tem como referência a linha que representa os nossos rios, certo? E aí a gente tem algumas situações diversas que a gente pode encontrar no trabalho prático, no dia a dia de trabalho aí, principalmente quem trabalha com essa parte mais de regulamentação ambiental, com o cadastro do CAR. No caso da Bahia, é o CEFIR, né, que também é vinculado ao CAR. Então a gente precisa gerar essas informações ambientais, beleza? Então, a forma mais simples, a primeira forma mais simples que a gente tem para gerar app, como eu falei, é um buffer. Então a gente vem aqui na ferramenta de vetor, geoprocessamento, e aqui a gente vai selecionar a ferramenta amortecedor, certo? Ela pode estar como amortecedor ou como buffer, mas, salvo engano, nessas versões mais recentes do QGIS, o termo que ficou foi amortecedor mesmo. Não sei se é alguma coisa de tradução, mas a gente vai aqui em amortecedor, beleza? Cliquei. Essa é a primeira forma mais simples, certo? Então aqui a gente tem a nossa camada, no caso a camada rios, ela tem que estar toda camada vetorial que eu for fazer alguma operação que trabalhe com as dimensões, com as distâncias, né, que ela vai calcular distâncias, essa camada ela precisa estar num sistema de coordenadas projetado, ela precisa estar no sistema UTM, certo? Então, por exemplo, aqui ele trouxe a camada da minha poligonal, que ela está num sistema de coordenadas geográfico. Só que eu quero gerar o buffer da camada rios, certo? A camada rios eu projetei, eu a configurei com o sistema de coordenadas projetado, ela está no sistema UTM. Então observem que aquele avisozinho que tinha aqui já sumiu, certo? Aqui, ó, poligonal, está em sistema de coordenadas geográfico. Ele vai mostrar esse aviso aqui dizendo que essa camada ela está em graus, beleza? Então qual o problema disso? O problema é que para você entrar com as distâncias em graus é um pouquinho mais complicado, porque você vai, por exemplo, se eu for manter aqui a distância da minha app de 10 metros, eu teria que converter esses 10 metros aqui para graus, certo? E entrar com essa distância em graus aqui para tentar fazer, para não precisar mudar o sistema de coordenadas. Mas é mais seguro a gente configurar as nossas camadas vetoriais que serão utilizadas nesses tipos de processamento, a gente configura já no sistema de coordenada projetado, beleza? Então eu vou voltar aqui para a camada rios, que é a camada de fato que a gente vai trabalhar. Ela já está no sistema UTM, ele já me deu a opção aqui de metros, e aí eu posso metros, quilômetros, pés, né? Eu posso mudar aqui a unidade de medida, ele só não vai funcionar legal com graus, certo? Vou manter aqui metros. Ele trouxe aqui essa sugestão padrão de 10 metros, eu vou manter 10 metros. E aí entenda, quando a gente fala de buffer, essa distância que a gente está colocando aqui é a distância de cada lado. Então, cada lado do meu buffer, tanto o lado direito como o lado esquerdo, terá 10 metros, certo?
Segmentos, essa quantidade de segmentos aqui é no caso de situações que eu tenho curvas, né, a partir do meu eixo, eu posso definir uma quantidade de segmentos aqui para o buffer também ficar um pouco mais sinuoso, certo? Então aqui ele está sugerindo 5, eu vou colocar 10 segmentos, que aí a gente fica com um buffer mais sinuoso, mais curvo, né, nessas mudanças aqui de direção. Estilo da cobertura de fim é o fechamento que ele vai dar aqui no buffer, certo? Normalmente ele já traz o arredondado aqui, mas você pode mudar para arredondado, quadrado, e aí depois que a gente gerar eu explico direito o que é. Estilo da união também vou manter o arredondado. E aqui eu tenho a opção de dissolver o resultado. O que é esse dissolver esse resultado? Eu tenho aqui 3 eixos, certo? Eu tenho aqui 3 eixos, simbolizando 3 corpos d'água que se conectam, certo? Então são feições individuais. Então se eu manter desmarcado aqui o dissolver o resultado, a gente vai gerar 3 camadas de buffer, certo? Um buffer para cada feição, da mesma forma que está aqui um buffer conectando com o outro, mas sem estarem unidos, beleza? Normalmente, nessas situações, eu sempre peço para dissolver, beleza? Porque aí ele já faz esse ajuste da união dos buffers entre si, já faz aquela conexão e já tira as sobreposições ali das camadas, beleza? Então vou manter o dissolver. As demais configurações aqui você já pode configurar aqui o arquivo definitivo, mas por enquanto eu vou salvar um arquivo temporário. Mas se você já quiser salvar um arquivo, basta clicar nesse botão aqui e salvar no arquivo. E aí você vai lá na pasta que você quer salvar, configura o nome e volta para cá, beleza? Então agora eu vou clicar aqui em executar e aguardar o processamento. Pronto, ele já processou aqui, a gente pode fechar. E aqui ele criou a nossa app, né? O nosso buffer de 10 metros para cada lado. E aí observe o seguinte, ele considerou 10 metros para todos os 3 trechos, certo? Então essa é a ferramenta mais básica do buffer. Eu vou aplicar um buffer único em toda a minha camada ou em toda a feição selecionada, certo? Mas a mesma distância que eu configurar para uma, ela vai ser aplicada em todas, certo? Então essa é uma primeira possibilidade de geração desse buffer. Mas o que acontece? Em situações práticas, eu tenho às vezes faixas de app com tamanhos diferentes. Então e por que isso? Porque as apps, a legislação, ela define que a faixa de app ela vai variar de acordo com a largura do seu rio, de acordo com a largura do seu corpo d'água, ou se for uma nascente também, você tem todo uma definição ali para ter essa largura dessa faixa de app, beleza? Então vamos supor que eu tenho aqui esses 3 rios e cada um tem largura diferente. Então, por consequência, a minha faixa de app para cada um será diferente, certo? E aí, como eu posso fazer isso? Eu posso utilizar a ferramenta que a gente acabou de fazer aqui, ó, amortecedor, e eu posso fazer de forma individual. É mais trabalhoso, mas né, você pode fazer. Então, eu posso vir aqui, eu seleciono o trecho que eu quero, vamos supor, eu quero esse aqui primeiro. Deixa eu deixar ativa a camada. Seleciono ele aqui, vou lá no vetor, geoprocessamento, amortecedor, seleciono o rio e aqui eu vou colocar só a feição selecionada, certo? Então eu vou gerar o buffer só para esse trecho aqui e aqui eu coloco a largura só desse trecho, beleza? Essa é uma possibilidade. Só que não é tão prática porque você perde tempo, você vai ter que gerar isso para cada feição. E se você tiver aqui 10 rios para você gerar, você vai ter que gerar um por um, certo? Então é uma forma de fazer, mas não é a forma mais indicada, beleza? Então qual é a forma correta? A gente vai utilizar uma ferramenta de buffer que vai considerar as larguras variáveis, certo? Só que para eu utilizar essa ferramenta, eu preciso ter essa informação das larguras, das variações de larguras na minha tabela de atributos, certo? Então eu vim aqui na minha tabela de rios, ó, botão direito, abrir tabela de atributos. Eu criei aqui na minha tabela de atributos uma coluna que eu chamei de faixa de app. E aí para cada trecho de rio, por exemplo, esse trecho maior aqui, eu coloquei qual seria a largura da app. Lembrando que essa largura aqui, esse valor é para cada lado. Então se eu coloquei aqui 10 metros, então o meu lado direito vai ter 10 metros e o meu lado esquerdo também terá 10 metros, certo? Então eu tenho aqui, para cada trecho eu tenho uma faixa de app com largura diferente. Então o trecho 1
eu tenho uma largura de 10 metros de cada lado, então eu vou ter uma largura total de 20 metros de APP. Eu tenho aqui 5 metros na faixa 2 de cada lado, então uma largura total de 10 metros. E aqui para a faixa 3 eu tenho 3 metros de cada lado, vou ter um APP de largura total de 9 metros, beleza? Pronto, está aqui essa informação registrada na minha tabela de atributos. Feito isso, organizei aqui minha tabela de atributos, coloquei essa informação das larguras de cada lado da minha app, eu venho aqui na minha caixa de ferramentas de processamento, certo? Se ela não estiver aberta já aqui na sua lateral ou qualquer outra posição aqui, você procura esse ícone aqui, ó, essa engrenagemzinha, certo? Você vai clicar nela e ela vai ligar aqui a sua caixa de ferramentas. Se não tiver aqui, como eu falo em alguns outros vídeos, você vem aqui no menu complementos e aí você vai habilitar essa ferramenta. E aí, se você tiver alguma dúvida sobre como habilitar ou instalar complementos aqui no QGIS, vou deixar um card aqui e também o link na descrição de um vídeo aqui do canal onde eu mostro como a gente faz esse processo, como a gente habilita e instala complementos novos aqui no QGIS, os plugins, né? Os complementos também são conhecidos como plugins. Então eu vou vir aqui na minha caixa de ferramentas, eu já sei qual é a ferramenta porque eu já utilizei algumas vezes, ela está aqui nos meus dados recentemente. Mas você pode vir aqui ó, e digitar buffer, e aí o QGIS vai listar todas as ferramentas de buffer que ele possui, certo? Então aqui você observa que a gente tem bastante coisa. Algumas fazem a mesma coisa, certo? Às vezes por caminhos diferentes, mas chegam ao mesmo resultado. E a que a gente vai utilizar é essa aqui, buffer de distância variável, beleza? Que é uma ferramenta do Saga, ela está instalada aqui no módulo do Saga, certo? Então eu vou dar 2 cliques aqui nela. Vai abrir essa janela de configuração, padrão do QGIS. A gente vai selecionar primeiro a camada que eu quero, né? No caso aqui rios. Eu quero para a camada toda, vou fazer o buffer variável da camada toda. E aqui em distância do buffer, a gente vai selecionar qual a coluna da minha tabela de atributos que tem a informação dessas larguras variáveis, né? A largura de cada faixa de app. Então vou selecionar aqui faixa app. Vou manter o fator de escala em 1. Vou manter aqui tudo, o número de zona em 1. Arco de distância, eu vou manter aqui os 5 graus. E aqui em dissolver buffers é a mesma situação da primeira ferramenta, certo? Eu deixo marcada porque aí como eu tenho, ele vai gerar 3 faixas de app, ele já faz a união dessas 3 faixas em uma camada só e já dissolve ali as interseções, ele corta aquelas linhas das interseções, beleza? Então, feitas essas configurações, basta clicar aqui agora em executar e aguardar o processamento. Pronto, ele já finalizou aqui, a gente pode clicar em fechar. Observe que ele criou aqui agora a minha app, né? Ele gerou o meu buffer e aí a gente tem larguras diferentes. Deixa eu trazer ele aqui para baixo. Então eu tenho aqui todo o meu primeiro trecho que eu informei na minha tabela que teria 10 metros de cada lado. O segundo trecho que tem 5 metros de cada lado e o trechinho menor que tem 3 metros para cada lado, com a largura total aqui de 9 metros. 9, 20 e 10 metros. Beleza? Então, muito mais rápido do que eu ficar selecionando trecho por trecho e gerando buffer de forma individual, certo? Uma terceira situação que a gente pode acabar se deparando aí no dia a dia de trabalho é quando eu preciso gerar um buffer de um lado só. Deixa eu desligar aqui. Eu preciso gerar um buffer de um lado só dos meus trechos de rios, certo? Pode ser porque eu precise, só estou analisando um lado, ou posso ter um rio muito largo, onde ao invés de desenhar o eixo do rio, eu desenhei cada margem, certo? E aí eu preciso gerar a faixa de app para cada margem, de forma individual, beleza? Então, são situações que podem acontecer no nosso cotidiano. E aí, como eu vou fazer isso? Mais uma vez, a gente vai utilizar uma ferramenta diferente, né? Vamos usar aqui uma terceira ferramenta, que é o buffer de um lado, certo? É o mesmo processo, você pode pesquisar aqui buffer e aí ele vai aparecer aqui, buffer de um lado. Essa é uma ferramenta padrão mesmo aqui do QGIS, né? Ela vai estar dentro da geometria de vetor aqui das ferramentas do QGIS. Então eu clico aqui buffer de um lado, ele vai abrir a caixa de configurações e é o mesmo processo. Eu vou definir qual a camada que eu quero, no caso aqui eu quero rios, definir aqui a camada de entrada,
a largura, né, a distância do buffer, e aí no caso aqui ela vai ser aplicada apenas a um dos lados, então vou manter aqui a largura de 10 metros. E aqui nessa ferramenta a gente ela funciona para toda a camada, então ela não segue a lógica ali da distância variável. Então essa mesma distância de 10 metros aqui ela vai ser aplicada a todas as 3 feições da minha camada rios, beleza? E aqui eu defino qual lado, direito ou esquerdo, certo? Vou colocar aqui esquerda. Número de segmentos, o mesmo raciocínio da primeira ferramenta que a gente usou, certo? Quanto mais segmentos, eu consigo suavizar mais as curvas do meu buffer. Estilo da união arredondado, vou manter aqui o arredondado e vou manter aqui o limite do mitre e o valor padrão de 2, beleza? Então, feitas essas configurações, é que você pode salvar o arquivo definitivo, vou manter o temporário, clique em executar, ele já processou aqui, a gente fecha. E aqui agora, deixa eu trazer aqui para baixo para ficar melhor. Aqui agora eu tenho os buffers apenas do lado esquerdo de cada linha, beleza? E aí qual o critério que o QGIS utiliza para definir o que é o lado esquerdo e o que é o lado direito? Se você tiver gerado esses rios nessa sua hidrografia a partir de um SRTM, utilizando ali as ferramentas de geração de hidrografia que eu mostro nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, nesse card aqui em cima, vou deixar o link na descrição também. Se você tiver gerado a partir de algum SRTM, ele vai considerar o sentido que foi identificado na ferramenta, né? A direção dos rios que foram identificados naquela ferramenta, que aí vai estar baseado nas declividades ali, a direção para que a água está correndo, certo? Agora, se você fez uma vetorização manual, como eu fiz aqui, eu desenhei em cima da imagem, ele vai pegar como referência o ponto de início da sua linha, beleza? Então, por exemplo, eu desenhei esse eixo começando daqui, indo em direção para cá. Então, ele considerou como referência de direção o ponto que eu iniciei a minha linha, certo? Então, eu parti daqui, então ele está considerando o sentido do meu rio esse aqui. Então, logicamente, esse aqui vai ser o meu lado esquerdo, esse aqui vai ser meu lado direito. A mesma lógica também para essas outras duas feições, beleza? Essa aqui eu lembro que eu desenhei daqui para cá e depois conectei ela aqui. E essa eu parti da interseção aqui e vi para cá, certo? Então, o critério é esse. Se eu fiz uma vetorização manual da minha hidrografia, dos meus rios, o QGIS vai considerar o ponto inicial de cada linha para definir o que é esquerda e o que é direito, o que é lado esquerdo e o que é lado direito. Se eu fiz a partir de um SRTM, se eu extrair as informações da hidrografia a partir das informações das declividades do meu terreno, aí ele vai considerar o sentido do rio ali, o sentido que está registrado, que foi extraído a partir do SRTM, beleza? Então tá aqui o nosso buffer de um lado só, e essa seria uma terceira situação que poderia acontecer, que a gente precisaria gerar um buffer. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A gente viu três formas de geração de APP, né? De utilização das ferramentas de buffer aqui no QGIS, né? O buffer todo por igual, o buffer com larguras variáveis e buffer a partir de um lado, né? Tem uma APP com larguras iguais, APP com larguras variáveis e APP apenas de um lado dos rios, beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita que esse finalzinho do vídeo, já clica no botão inscrever-se e ative também o sininho e ative as notificações, porque sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui no YouTube, vocês serão avisados, aí vocês podem vir conferir aqui o nosso conteúdo. Beleza? Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.